Olá, meus caros, beleza? Então, começando aí o processo de análise de tentar descobrir o que aconteceu com a laser, a nossa corte a laser de CO2, o tubo de CO2 entrou em superaquecimento e acabamos perdendo aí o tubo nesse final de semana que passou. Daí, sem muito tempo, agora que eu consegui parar aqui para dar uma olhada, uma das coisas suspeitas aí é a válvula de fluxo. Então esse sensor, esse sensor de fluxo é um sensor que existe na máquina, é um dos sensores mais importantes, é ele que detecta se está passando água por dentro do tubo. Então, para quem já conhece, o tubo é refrigerado a água, então ele tem uma bomba num reservatório de água que fica sempre circulando a água. E essa bomba tem temperatura controlada, tem mais, na verdade a máquina vem com um sensor de temperatura e vem com esse sensor de fluxo. A gente ainda adicionou mais 2 sensores de temperatura na máquina para ter uma segurança extra e mesmo assim não adiantou. Aí a primeira perícia aqui que a gente fez, a gente já descobriu algumas coisas estranhas aí no sensor. Um dos grandes suspeitos da máquina ter dado problema é esse sensor que monitora esse fluxo de água. Então como é que funciona? Dentro dele, ele é fechado assim, né? Ele é fechado assim, tem a entrada de água desse lado, saída de água desse lado. Primeiro problema que a gente encontrou, que isso aqui estava ligado na entrada de água do tubo. Então isso, pelo que a gente já deu uma estudada também, pelo óbvio, isso pode ser um problema. Porque se essa mangueira arrebentasse aqui, ou começasse a dobrar, mas se ela arrebentasse essa mangueira na saída, essa água não estaria indo para o tubo e o sensor estaria acusando que está tudo ok, porque vai ter fluxo de água. Então um dos erros cometidos foi esse sensor de fluxo deveria estar na saída do tubo. Então a saída de água do tubo passa por aqui. Porque se está saindo água do tubo, consequentemente tem água circulando no tubo. Então essa é uma questão que a gente já identificou. Segundo, a gente desmontou aqui, começou a dar uma olhada. Dentro dele, esse êmbolo que tem aqui, ele fica lá dentro e ele fecha aquela passagem de água ali. Então quando ele está repousado lá dentro, bem no fundo, ó, ele fica bem no fundo, ele fecha a entrada de água que passa por aqui. Dentro desse êmbolo, ele tem uma peça magnética, ele tem um ímã aqui dentro, e nesse ímã tem uma tampinha aqui que é fechada só por proteção ali, para não sujar, não cair, não oxidar. Essa tampinha é um dos problemas também, o segundo problema que a gente encontrou, ela estava solta. Então possivelmente ela prendeu em algum local desse dispositivo, dificultando que esse êmbolo se locomovesse aqui, se deslocasse aqui por dentro desse mecanismo. Como é que funciona o êmbolo? Quando ele está todo repousado ali atrás, não tem fluxo de água, a água não passa, né? Mesmo que seja uma vazão bem pouquinha, ela não passa. À medida que começa a ter fluxo de água, ele empurra, porque tem um orifício aqui de entrada e passagem de água, ele empurra para fora esse êmbolo, tá? E esse êmbolo é magnético. Aqui em cima eu tirei, mas aqui tem o reed switch, que é um sensor magnético, é uma chavezinha liga e desliga magnética. Quando a pressão da água movimenta ele aqui e ele fica para fora, ele aciona o reed switch, deixando a máquina ligar. Uma curiosidade bem legal que eu achei bacana no negócio que tem aqui, essa outra peça que fica no final aqui, ela encaixa no final aqui, ela serve como uma mola magnética. Então aqui também tem um ímã e eles se repelem, esses dois ímãs, claro, vocês não vão perceber no vídeo, mas eles se repelem à medida que eu tento se aproximar, um repele do outro. Então essa peça funciona como uma mola, ela empurra o êmbolo para trás para que o êmbolo sempre fique repousado. À medida que começa a ter fluxo de água e a água rompe essa resistência do ímã, ele aciona o reed switch. Então os problemas que a gente identificou, um deles foi a ligação na posição errada desse sensor de fluxo. A outra, essa peça que se soltou ali dentro, ela descolou, desprendeu e travou o movimento do êmbolo. Então possivelmente o êmbolo travou nessa posição. E quando a máquina teve alguma falha na água, mangueira, algum problema que aconteceu no suprimento de água, o êmbolo não voltou para trás e não avisou a máquina que o problema está acontecendo. Acho que o problema possivelmente aconteceu aí. E também tinha sujeira dentro que poderia estar dificultando aí a locomoção, mas possivelmente essa peça solta que impactou. O que a gente vai fazer agora? A gente vai consertar, fazer vários testes com fazer a limpeza e fazer a refixação desse êmbolo e possivelmente colocar um segundo sensor de fluxo. Possivelmente a gente deve estar usando aquele sensor do Arduino, que é um sensor que ele mede vazão, e fazer um programinha no Arduino para ficar de backup. Deu algum problema aqui, tem o outro que avisa também. Tá? Então essa foi a primeira conclusão. A gente não avaliou tudo ainda tem um sensor de temperatura da máquina que a gente quer verificar o que pode ter acontecido também, mas já ficou algumas ideias aí de quais são os possíveis motivos. Mais uma coisa, se olhar com muita atenção lá dentro, aquela parte circular ali onde encaixa o êmbolo, ela não está bem redonda, ela é meio oval.
Então eu não sei se isso é proposital ou desgaste ou essa peça veio com algum problema também. Isso pode interferir também, porque ela pode estar sem passar água e acabar ficando presa ali em alguma sujeira e alguma coisa assim. Então também é um fator importante. Mas possivelmente uma das causas foi essa parte do êmbolo que se soltou dentro do sensor. Beleza? Mas vamos continuar, à medida que a gente souber de mais coisas, a gente vai contando aqui. Falou, hasta!